21h. 16 graus. Os hits e as novidades das melhores.
probleminha técnico para variar. Vamos lá então. Começar do começo, né? Já que eu estive até o momento sem áudio. Ainda bem que vi a tempo aqui. Há 589 anos morria a heroína e santa francesa Joana d'Arc. Acredite se quiser. Vivendo em um pequeno vilarejo, pastora religiosa, pobre e virgem, ouve vozes de santos dizendo que ela tem uma missão divina: libertar a França de uma guerra que já durava quase um século. Ela convence um nobre a levá-la à presença do rei, a quem revela sua missão numa conversa a sós e ganha dele um exército de 7.000 homens. Depois de muitas vitórias e algumas derrotas, é capturada pelo inimigo, acusada de bruxaria e queimada viva. Sua morte a transforma em mártir. Séculos depois ela vira santa e uma das padroeiras da França. Se essa história convenceu você, saiba que você não está sozinho. Nos últimos 500 anos, é essa a versão oficial contada aos franceses sobre Joana d'Arc, que ajudou a libertar seu país da terrível Guerra dos 100 Anos. Estudos em número cada vez maior vêm desacreditando o mito que transformou Joana em libertadora durante a vida e em símbolo nacional a partir do século XIX. Os franceses comemoraram o aniversário de Joana no dia 6 de janeiro, mas até sua data de nascimento em Dom Remy, na região de Lorena, é coberta de imprecisões. Oficialmente, a data vem de seu depoimento aos inquisidores em 1431, ainda que ela tenha sido bastante imprecisa. Ao que me parece, tenho por volta de 19 anos. Qualquer que tenha sido sua idade, a história de Joana marca um período em que o próprio reino da França esteve ameaçado. Ela viveu na fase final da Guerra dos 100 Anos, maior conflito europeu da Idade Média. Na história oficial, à frente de seu exército, a pastora liberta a cidade de Orleans após ser ferida em batalha e recusar as ordens de retirada. Depois, cavalgou por 11 dias, escoltando o Delfim, futuro rei da França, Carlos, à Catedral de Reims, onde ele foi coroado em 17 de julho de 1429. As vozes que ouvia seriam de São Miguel, Santa Margarida e Santa Catarina, com instruções divinas para a reconquista da França. Foi seguindo as vozes que, contra a vontade do rei, então em negociações secretas para selar a paz com os ingleses, partiu para a tomada de Paris, seguida por 9.000 soldados. Ferida por uma flecha que atravessou sua coxa, foi obrigada a recuar. Mas meses depois organizou seu próprio exército, participou de expedições punitivas e libertou várias cidades, até cair prisioneira diante do cerco de Compiègne. Vendida aos ingleses, foi condenada por heresia e bruxaria e queimada viva em Rouen, o quartel-general das forças invasoras. Em 1455, anos depois do fim da guerra, Joana foi reabilitada por um novo tribunal da Inquisição, considerada inocente e levada à categoria de mártir. Em 1920 virou santa devido a milagres ocorridos no século XIX, e não por seus feitos militares ou seu papel de porta-voz divina. 2 anos depois, tornou-se uma das padroeiras da França. Desde o século XIX, 2 correntes relegadas pela historiografia oficial tentam dar sentido ao mito de Joana d'Arc: os bastardistas e os sobrevivistas. Para os bastardistas, Joana seria filha da rainha Isabela com o cunhado, o duque Luís de Orleans, notório amante da monarca. O rei Carlos IV tinha ataques de loucura de tal magnitude que ele era proibido de dividir o mesmo quarto com a rainha, que vivia em um palácio próprio em Paris. O duque de Orleans era tido como pai do último dos 12 filhos de Isabela, Filipe, que teria nascido morto. Para os bastardistas, a suposta morte do bebê seria um artifício para encobrir o escândalo e a criança teria sido entregue a vassalos para ser criada longe da corte. O bebê seria Joana.
A teoria ajuda a explicar a ascendência dela sobre os cavaleiros e o fato de ser recebida pelo futuro rei da França. Algo improvável, mesmo que a donzela evocasse sua missão divina. A origem nobre explicaria o episódio de uma maneira bem mais terrena e contextualizada. Para os bastardistas, não por acaso a primeira cidade libertada por Joana e seus homens foi Orleans, terra de seu suposto pai, assassinado por aliados dos ingleses em 1407. Para os sobrevivistas, defendem que Joana não ardeu na fogueira. A base dos argumentos são as narrativas da execução. As janelas das casas que davam para a Praça do Velho Mercado foram tampadas com madeira. A mulher queimada estava com o rosto coberto. O carrasco foi impedido de acender a fogueira. A tarefa ficou a cargo dos inquisidores. Também havia ordens expressas para que o corpo calcinado fosse queimado novamente e as cinzas jogadas no rio Sena, que banha a cidade, para evitar que surgissem relíquias. Só o coração teria sobrevivido ao fogo, alimentando a imaginação da população. Se Joana tivesse mesmo sangue real, faz sentido imaginar que outra pessoa pegou fogo em seu lugar, na opinião dos sobrevivistas. Os adeptos da teoria dizem que Joana reapareceu depois de alguns anos nos mesmos locais por onde havia passado. Há anotações em livros de contas de cidades fortificadas com o gasto de muita cerveja, vinho em cidades que foram libertadas por Joana d'Arc em homenagens a outra Joana, de Armozet, casada com o cavaleiro Robert de Armozet. Para a história oficial, Joana de Armozet é uma entre muitas falsas donzelas que apareceram por toda a Europa, aproveitando a fama e a lenda da enviada de Deus para libertar a França. Mas apenas Joana de Armozet foi reconhecida pelos irmãos Pierre e Jeanne d'Arc e até pelo próprio rei Carlos VII como a verdadeira donzela. Se Joana de Armozet é mesmo a donzela, um retrato ao lado do marido no castelo de Jaulny, propriedade da família, talvez seja a única representação da heroína francesa fruto da observação direta. E a imagem contrasta radicalmente com as milhares de outras pinturas e esculturas de Joana que se espalharam a partir do século XIX pela França. Em abril de 2007, pesquisadores que estudaram os supostos restos mortais recolhidos da fogueira descobriram que o material pertencia a uma múmia egípcia. Em setembro daquele ano, o jornalista Marcel Gay e o ex-militar Roger Senzig publicaram no Le Faire Jeanne d'Arc, que ajuda a entender a criação do mito da pastora que ouvia vozes divinas. A lenda seria parte de uma estratégia criada por Yolande d'Anjou para proteger o futuro rei Carlos VII, noivo de sua filha Marie d'Anjou. Yolande havia recebido uma autorização para criar o pequeno Carlos longe da rainha e de seus irmãos mais velhos. 2 deles morreram em circunstâncias nebulosas e o tal menino tornou-se o Delfim. Yolande teria feito circular por toda a França a lenda que previa o surgimento de uma virgem que libertaria o país e ajudaria a transformar sua filha em rainha. Em 2017, Bernard Simonet publicou O Lírio e as Sombras, um romance histórico que tece um enredo plausível de quem foi a real Joana d'Arc. Fizemos de Joana d'Arc um símbolo construído sobretudo no fim do século XIX, afirma Simonet. Não é falso afirmar que ela é um ícone da França, mas é importante lembrar que não podemos falar de patriotismo ou nacionalismo naquela época. As pessoas eram ligadas ao rei e não a uma nação. No período da Guerra dos 100 Anos, a história de Joana correu à Europa como se lê em diversas crônicas da Idade Média. Grandes historiadores franceses, como Gilles Michelet, dedicaram milhares de páginas a ela. A biblioteca Jeanne d'Arc, em Orleans, cataloga 22 mil documentos ligados à epopeia da donzela.
Durante a Primeira e Segunda Guerra, a figura de Joana d'Arc motivou soldados franceses. Cartões postais com sua imagem circulavam nas frentes de batalha e serviam de estímulo às tropas. O general Charles de Gaulle elegeu como símbolo da resistência a Cruz de Lorena para evocar a heroína. Hoje, a Cruz de Lorena é associada à ultradireita francesa. Joana estreou nas telas ainda na pré-história do cinema. Georges Méliès dedicou-lhe um filme no século XIX. Heroína das mil faces, muito da Joana real, seja ela pastora, nobre ou santa, vai ficar perdido para sempre nas brumas da Idade Média. Mas sua importância para a história da França e o efeito de seu legado na imaginação dos franceses permanecerão para sempre. Esse artigo aqui é do Diego Inglês de Souza, muito bem desenvolvido aí para a gente conhecer um pouco mais da heroína Joana d'Arc. Nosso próximo tema de hoje, deixa eu ver qual é que é aqui. Cadê? Aqui. O misterioso sítio Calçoene, o Stonehenge brasileiro. Um dos sítios arqueológicos mais misteriosos e interessantes do Brasil se encontra no Amapá, mais precisamente no que hoje é o Parque Arqueológico do Solstício. O sítio fica nas margens também do rio Rego Grande, que o corta pelo interior do parque. Ele é chamado de Observatório Astronômico de Calçoene e também conhecido como Stonehenge brasileiro, devido suas incríveis semelhanças com a enigmática formação da obra paleolítica presente na atual Inglaterra. O monumento lítico do norte do país, 127 monolitos que foram erguidos em um raio de 30 metros. Suas pedras têm mais de 4 metros e foram erguidas e talhadas inicialmente há mais de 2000 anos e estendendo seu período de ocupação até 500 anos atrás. Os pesquisadores que já estudaram ou ainda estudam o sítio mostram que a disposição das rochas estão feitas apontando para no solstício de inverno do hemisfério norte, os principais astros do céu amazônico e o Sol, ao meio-dia, ficando exatamente na posição exata do centro da construção. Constatado isso, o monumento tinha o poder de ser utilizado para guiar as comunidades desses povos antigos nas finalidades de cronologia e meteorologia. Isso foi descoberto com a ajuda de estudantes do curso de turismo do Centro de Educação Profissional do Amapá, onde o físico Marcomed Rangel, do Observatório Nacional, que vem estudando o local. Ele mapeou a região e descobriu uma relação entre o sítio e o fenômeno natural do equinócio. Uma das pedras é uma chapa de granito de 3 metros, com uma abertura no centro, com cerca de 1 palmo de diâmetro. A outra pedra direcionada justamente em relação a essa. Eles observaram o caminho do mapa celeste e assim acompanhavam as épocas de chuva, a chegada das estações, as mudanças do clima e o fim dos grandes ciclos, entre os dias 21 e 22 de dezembro de nosso calendário, quando a disposição das pedras permite observar o percurso do Sol. Os pesquisadores acreditam que a data era especial para os índios. É um período marcado pela chuva que muda completamente a paisagem, trazendo alimentos em abundância, explica o arqueólogo João Saldanha, do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá. O equinócio acontece quando o Sol visto da Terra se desloca sobre a linha do Equador, nascendo a leste e se pondo a oeste. Essa passagem de um hemisfério ao outro determina o início das estações primavera e outono, conforme o hemisfério. Durante o fenômeno, o dia e a noite têm a mesma duração. Para Marcomed, os monumentos encontrados em Calçoene podem ter sido formas de homenagem aos deuses pagãos ou mesmo observatórios primitivos.
Apesar disso, ainda existe uma discussão com relação à forma de utilização e participação dentro dos circuitos culturais e materiais na vida social dessas comunidades quanto ao monumento. Também se discutem possíveis outras funções sociais do lugar na época em que era ocupado, como aquilo que os cientistas suspeitam que o sítio de Calcione possui traços que indicam um local para culto aos antepassados. Isso porque, além dos monolitos estarem organizados em círculo, foram encontradas urnas funerárias de cerâmica nas proximidades do sítio e vestígios de vasos decorados, quebrados em estilhaços que poderiam conter oferendas para os mortos. No local também eram enterradas membros importantes daqueles povos, segundo o pesquisador. Há outros monumentos menores na área, mais modestos, provavelmente para o sepultamento de pessoas menos importantes. As técnicas para a construção desses monumentos é ainda totalmente desconhecida. Em todo o mundo há estruturas como essas, observa Saldanha, para quem o termo Stonehenge brasileiro tira a originalidade do local. O Círculo de Pedras britânico, aliás, é bem mais antigo, tem cerca de 4.500 anos. O observatório megalítico foi encontrado na era contemporânea pela primeira vez por Emil August Goeldi, zoólogo naturalista suíço-alemão em visita à Amazônia no século XIX. Goeldi era um pesquisador reconhecido pelo Museu Imperial da Alemanha e desenvolvia um enorme trabalho de pesquisa na fauna e flora do Brasil, quando, atraídos pela história da ciência, durante o século XIX, houve grande movimentação de naturalistas estrangeiros em solo brasileiro, e muitos deles voltavam para sua terra natal com amostras da fauna e da flora nacional, além de artefatos indígenas. Goeldi, assim como muitos outros pesquisadores estrangeiros, se fixaram no Brasil para estudá-lo. Ele chegou ao Brasil em 1880 para trabalhar no Museu Imperial Brasileiro, no Rio de Janeiro. Com a proclamação da República, o Museu Imperial foi transformado em Museu Nacional e passou por uma reforma administrativa que incluía um novo regulamento para o museu, nova tabela de vencimentos e a exigência de ponto para os naturalistas. Goeldi estava entre os cientistas que se desligaram do museu, junto com Orville Derby, Fritz Miller, Hermann von Hering e Wilhelm Schwack e Karl Schreiner. Tudo no final do século XIX. Em 1893, o governador do Pará, Lauro Sodré, recrutou da cidade do Rio de Janeiro um naturalista para trabalhar no Museu Paraense, em Belém. Numa época onde disputas de fronteiras no norte do Brasil com a França, o cientista revolucionou o trabalho de pesquisa na região para sempre. Depois, o etnólogo alemão Kurt Nimendajo, na década de 20, registrou alguns megalitos de menor porte no local. Por muito tempo, o sítio ficou esquecido. Só em 2005 é que voltou a despertar interesse do governo e hoje o órgão responsável pela preservação do lugar é o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, que desenvolve um projeto a fim de detectar os hábitos daqueles povos antigos. As escavações no local, executadas por arqueólogos, estão sendo feitas desde 2006. Diversos objetos de cerâmica já foram descobertos no local. As peças, potes, bacias, vasos, pratos e tigelas têm um estilo parecido ao encontrado em sítios no litoral do Amapá e também na Guiana Francesa. O arqueólogo diz que já existe um projeto em andamento para transformar a área em parque arqueológico. Hoje o local pode ser visitado apenas por estudantes, pesquisadores da área e grupos interessados em conhecer civilizações passadas. A ideia é construir um museu e um laboratório para permitir que as pessoas vejam como é o trabalho dos arqueólogos. A pergunta que fica é: qual a origem dessas pedras e qual povo montou esse observatório?
Muitas teorias foram lançadas sobre quem o teria eito pelos pesquisadores desde a primeira vez que a modernidade se deparou com o monumento. Mas fato é que pouco realmente se comprova como dados materiais, fazendo do sítio um objeto de pesquisa cheio de mistérios. Primeiramente, defendeu-se que foram índios aruaques, vindos do Caribe ou comunidades do norte dos Andes, que construíram o observatório, trazendo as rochas por trilhas terrestres que ligavam as regiões. Apesar da comprovação da teoria das rotas de comunicação interamericanas, com o trabalho de pesquisadores brasileiros como Eduardo Góes Neves, como por exemplo a trilha do Peabiru, que ligava todo o coração da Mesoamérica do centro da atual Praça da Sé em São Paulo até a Cordilheira dos Andes, onde ficavam os Incas, entre outras trilhas, e cortavam o continente. Não se sabe exatamente qual a densidade dos fluxos intercomunitários dessas trilhas e rotas. Atualmente é mais amplamente aceito que a origem dessas comunidades estejam no interior da própria região da Amazônia. Séries de cerâmicas enterradas semelhantes com de outras culturas próximas, como louças cerimoniais, Aristé, Cunani e Marajoaras, foram encontradas em volta do sítio. Tais indícios podem talvez indicar que o observatório foi construído ou pode ter sido habitado pelas comunidades que reproduziam a cultura cerâmica da tradição policroma da Amazônia, cujo epicentro era na ilha de Marajó, que expandiam sua cultura pela bacia do Amazonas a partir do segundo milênio depois de Cristo. Então, quem quiser visitar um centro arqueológico tão misterioso e tão bonito quanto Stonehenge na Inglaterra, nós temos um aqui bem pertinho no Amapá. Deixa eu ver qual era o outro tema que eu tinha para hoje aqui. Aqui. Esse artigo, escrito pelo Frederico Viotti, ele é bem reflexivo e instigante. Intitulado, o título é uma pergunta, né? Uma hipnose coletiva impede de ver a manobra a respeito do coronavírus? Uma hipótese coletiva impede de se ver a realidade sobre o que está ocorrendo no mundo e no Brasil? A imprensa esquerdista nacional e internacional está cada vez mais partidária e já não se importa com a contradição. Acusam o governo federal de ser responsável pelo número de mortes decorrentes do coronavírus por não impor quarentena ou isolamento no Brasil. Ao mesmo tempo, afirmam que os governadores fizeram bem em impor essas restrições seguindo suas próprias políticas locais e ignorando Brasília. Ora, se os governadores estão impondo suas políticas próprias, o governo federal não pode ser responsabilizado pelas mortes nesses locais. E são nesses estados que seguiram suas próprias políticas que se concentram a enorme maioria dos casos de óbitos. Alguém poderia objetar que o isolamento é tão recomendável e saudável que o mero exemplo de não incentivar essa prática já seria suficiente para aumentar o número de mortos? Em outros termos, as vítimas desse mau exemplo não respeitariam a quarentena ou o isolamento, ficariam doentes. Para responder essa questão, faltam dados estatísticos. Não há pesquisas que indiquem quantas pessoas estão nas ruas por causa desse suposto mau exemplo. É certo que em locais onde há o isolamento horizontal ou o dito lockdown, essa pergunta não precisa ser feita. Se as pessoas não podem sair de casa, não estariam seguindo o tal mau exemplo. Nos demais locais, a mesma imprensa costuma publicar pesquisas de opinião que afirmam explicitamente que a população seria favorável ao isolamento, ou seja, não seguindo o mau exemplo do governo federal. E mesmo assim, não pode ficar em casa por outros motivos que não são decorrentes do mau exemplo, mas de necessidades variadas. O fato
é que sempre há mortes por vírus, seja no Brasil, seja no mundo. Fechar um país ou quase o mundo inteiro por causa disso pode provocar um colapso muito mais grave do que as mortes provocadas pelo vírus. Nesse caso, cabe ao governo federal medir bem as consequências de cada decisão, baseado em cenários que não se restringem a questões médicas. Já há sérios estudos mostrando que essas consequências pós-coronavírus serão muito piores do que o próprio vírus. Essas consequências do isolamento são decorrentes do bom exemplo dos que decidiram fechar o mundo. Em todo caso, não fechar tudo, defender o isolamento criterioso, chamado de vertical, foi a resposta que o governo federal deu no Brasil. Qualquer um pode ter opinião diferente, mas transformar isso em uma guerra aberta, alterando a realidade dos fatos, no fundo porque não gosta da agenda do governo, ou seja, aproveitando um fato, o vírus, para alterar um resultado eleitoral, é uma explícita má-fé. O caso do coronavírus terá muitos outros desdobramentos. A tendência da imprensa internacional será exagerar as consequências do isolamento. Em um movimento de pêndulo, que não são raros em acontecimentos históricos importantes, primeiro se defende a necessidade do isolamento para prevenir as mortes. Exagera-se a letalidade do vírus, mostram-se pessoas morrendo nas ruas, etc. Em segundo momento, começam a aparecer as graves consequências criadas pelo isolamento, que antes eram defendidas como necessárias. Seria preciso agora mudar a sociedade para evitar as mortes que o isolamento, e não mais o vírus, causará. Para isso serão necessárias algumas restrições às liberdades, uma vigilância constante para evitar outras ondas de contágio, impostos maiores e taxação das grandes riquezas para se evitar a fome, que é inevitável pelo desemprego em massa. A renda mínima universal passa a ser defendida de forma explícita. E não nos esqueçamos de uma nova ecologia que coloca o homem a serviço da natureza, ao invés de respeitar a natureza que está a serviço do homem. O que antes era uma utopia da esquerda, mais radical, agora se torna uma necessidade das sociedades capitalistas, sob pena de que mais pessoas morrerão pela inação dos países em fazer essas reformas do que pela doença do coronavírus. Um novo exagero que se substitui ao anterior, o efeito pêndulo. O verdadeiro vírus não foi o coronavírus, mas uma hipnose que impede a vítima de ver até onde está indo a doença, que é uma enorme manobra de engenharia social, de baldeação ideológica inadvertida. Será tão difícil quebrar essa hipnose? Ficam aí as perguntas, cada um responde de forma individualizada. Esse artigo, então, é do Frederico Abranches Viotti. 21h37. O Leitura de História na Quarentena fica por aqui. Neste sábado eu volto segunda-feira com outros temas para esse nosso encontro de informação e conhecimento aqui no Bunker da Cultura Web Rádio e também pela live do Facebook. Agora vocês ficam com a programação 24 horas do Bunker da Cultura Web Rádio, a melhor companhia musical da web. Uma boa noite a todos e até lá.